O que aconteceu na classificação do GP da Grã-Bretanha de 2025? Acabou de acabar a classificação do GP da Grã-Bretanha e... Cara, eu acho que ninguém, ou pelo menos quase ninguém, estava apostando nisso. Ainda mais considerando que o Verstappen não vinha num grande final de semana, né, nesse geral, né? A Red Bull já não estava tão aparentando estar tão bem, o Verstappen não estava vindo de um bom final de semana, e você achava que eles iam estar lá, porque é o Verstappen, ele sempre vai estar lá na parte de cima, mas não que ele ia meter uma pole position com 1/10 de diferença pro segundo colocado. Cara, é inacreditável o que esse cara consegue fazer. Eu não vou me alongar mais, porque a gente vai discutir isso na hora certa. Eu só, fico abismado com a capacidade que esse cara tem de achar essas voltas absurdas, sabe? Um dos melhores pilotos de classificação da história da F1, sem sombra de dúvidas. Bom, não vou entrar mais aqui, senão eu vou ficar falando antes da hora, então bora ver tudo o que aconteceu na classificação do GP da Grã-Bretanha. Começando pelo Q1, como sempre, a gente teve as eliminações do Franco Colapinto, Nico Hülkenberg, Lance Stroll, Gabriel Bortoleto e Liam Lawson. E aqui a gente já tem alguns pontos bem interessantes para começar a conversa. Primeiro, o Colapinto rodou de novo. Ele ativou o modo cola-muro de novo, dessa vez ele não chegou, ele até chega a bater no muro, na verdade, mas ele consegue voltar com o carro pra pista até que ele eventualmente tem que abandonar, causa uma bandeira vermelha, atrasa toda a classificação, e mais uma vez o Colapinto erra, depois de ter vindo de 2 bons finais de semana, pelo menos na questão de classificação, que ele tava conseguindo andar próximo do Gasly, que foi Canadá e Áustria. Então parecia que ele estava começando a ter essa curva de melhora, mas aqui na Grã-Bretanha ele voltou pro modo que ele estava no final de semana triplo lá, né, na rodada tripla no caso, que ele foi tenebroso, que ele estava muito, muito, muito mal. Tirando o Mônaco, que ele até foi bem na corrida, mas em classificação não foi tão bem assim. E assim fica difícil de defender o Franco. Eu ainda acredito que ele vai ficar até a pausa de agosto, então ele vai correr as próximas 2 etapas além de Silverstone, que são Hungria e Spa, mas eu tenho dificuldade real em imaginar que se ele não fizer pelo menos uma grande performance nas próximas etapas, nessas 3 etapas que tem, muito dificilmente ele vai se manter na Alpine. Muito dificilmente a Alpine vai recorrer a algum nome, seja da academia ou talvez algum piloto experiente que esteja na reserva pelo menos até o final da temporada, como o próprio Valtteri Bottas, porque tá difícil. Tá difícil defender ele. Já faz um tempo que eu não tô mais defendendo ele, apesar de eu ter elogiado no Canadá e na Áustria. Mas eu já não tava defendendo tão bem, tanto quanto eu defendia antes dele voltar pra Fórmula 1. E essa rodada, de novo, mostra que talvez o hype tenha sido demais na época de Williams. Além disso, a gente teve o Lance Stroll também caindo, até aí nada de novo, tudo certo, nada de novo no front aqui. E o Liam Lawson, que também teve alguns problemas no carro, que caiu no Q1, mas principalmente no comentário do Alan Birnfield, Fred, a Sauber nos iludiu de novo. Realmente a Sauber iludiu no GP da Áustria, mas assim, eu não tô me tirando do barco aqui porque eu também fui um dos iludidos, mas a gente devia ter chegado com o pé um pouco mais no freio pra Inglaterra. Eu me deixei levar pelo hype da expectativa do que foi o GP da Áustria e que poderia se repetir em Silverstone, numa pista completamente diferente, com outras características, e que as atualizações não necessariamente funcionariam. Claro que teve alguns problemas, a classificação poderia ser melhor, a Sauber tinha carro para chegar no Q2, só que muitas equipes erraram, inclusive a própria Ferrari errou, em questão do momento de soltar os seus pilotos, do momento que eles poderiam entrar para fazer a volta, principalmente com as condições de pista que estavam melhorando cada vez mais. A Sauber sai muito cedo, faz as voltas primeiro, e a condição de pista melhorando, outros carros conseguem fazer voltas melhores. Tanto que a Ferrari quase cai no Q1, com o próprio Hamilton. Acredito que teve essa questão de soltar eles antes da hora, mas ainda assim o carro não estava tão bem quanto se esperava que ele tivesse. Apesar de ter terminado em 17º, o Gabriel ainda vai largar em 16º por conta da punição do Berman, a gente fala disso melhor depois. Só que a Sauber não está terrível. O pessoal tá falando, não, ela regrediu. Ela não regrediu. A Sauber não voltou passos atrás, até porque isso não existe na Fórmula 1. Quer dizer, no caso até pode voltar, porque o Gabriel teve problemas no TL3, no treino livre 3 ele acaba rodando e danifica o assoalho do carro. Então nesse caso até faz sentido o regresso, porque você queima uma atualização que você tinha no assoalho do seu carro, mas a Sauber não voltou para trás. A Sauber tinha carro para estar no Q2, Q3 já era sonhar demais, mas tinha carro para chegar no Q2. Tinha carro para Q2. O momento de soltar os carros não foi o ideal,
E entre vários outros fatores ali, não acabaram fazendo boas voltas e acabam os dois caindo no Q1. A corrida em Silverstone é longa e costuma ser caótica. Ainda dá pra sonhar com pontuação? Ainda dá pra sonhar com pontuação. Ainda mais porque a gente pega o Hulk, que não fez grandes classificações nas últimas provas, e mesmo assim termina sempre na zona de pontuação. Tirando ali Canadá, né, que ele acaba indo melhor que o Bortoleto, indo pro Q2. O Hulk, ele sempre consegue levar esse carro pra zona de pontuação, mesmo terminando várias vezes no Q1. Então é um carro que ainda pode pontuar. Vamos esperar a corrida no domingo e torcer pro melhor aí, torcer para que avance. Indo pro Q2, a gente teve as quedas de Esteban Ocon, Alex Albon, Isack Hadjar, Yuki Tsunoda e Carlos Sainz. As duas Williams acabam caindo aqui no Q2, o Sainz até fez uma boa volta, e por 3 centésimos ele não passa pro Q3, foi por muito pouco que ele acaba não passando pro Q3. E o Albon, ele também errou em algumas coisas, ele falou que errou em como configurou o carro dele, ele mesmo fala no rádio com a equipe. As mudanças que ele fez atrapalharam ele, na hora que acaba o Q2 ele fala isso com a equipe, então uma eliminação que fica com um gosto amargo para Williams, porque o Albon poderia ter ido melhor, ele acabou errando em como configurar o próprio carro, o Sainz também por isso daqui não foi pro Q3, fica aquele sentimento de que a Williams poderia ter ido pro Q3, tinha carro para isso, mas por muito pouco, por detalhes, acabou não conseguindo. O Esteban Ocon cai também, até aí é normal esperar isso da Haas, na verdade a Haas ter ido pro Q2 já é grande coisa, inclusive o Berman passar pro Q3 já foi grande coisa. O Hadjar vai bem melhor que o companheiro de equipe dele, acaba caindo aqui no Q2 também. E o Tsunoda mais uma vez decepciona, dessa vez não caindo no Q3, consegue finalmente passar pro Q2, mas cai no Q2 de novo, outra classificação apagada, que você nem lembra que ele tava lá na pista. Quando ele não é mencionado, você nem lembra que o Tsunoda tava correndo. É mais uma vez que ele falha em chegar no Q3, e assim, de novo, cara, eu falo isso toda a classificação e eu não vou nem me alongar porque senão vai ser repetitivo pra caramba, mas eu não tem muito o que fazer. O segundo carro tem alguma coisa, não é só, tipo, não, nenhum piloto funciona, não. Tem alguma coisa no segundo carro, o próprio Pérez falou isso numa entrevista recente que ele deu, que ele fala lá que a Red Bull tá arrependida de ter demitido ele. Nessa mesma entrevista, ele fala algo do gênero que o Horner fala pra ele que ele só tem 2 carros porque a regra obriga, senão a Red Bull ia correr só com um carro. Então fica cada vez mais claro e eventualmente o Tsunoda vai acabar sofrendo, pagando pato por isso ser demitido. É isso, essa é a realidade da Red Bull. Antes da gente ir pro Q3, aquele lembrete rápido de quem faz esses vídeos todos serem possíveis, que é a parceira aqui do Clube da F1, a Wallplay, uma plataforma de streaming com vários streamings dentro dela. Você tem Paramount Plus, Universal Plus, Max, você tem UFC Fight Pass, você tem NBA TV, você tem várias plataformas de streaming dentro da Wallplay, e lá você consegue assinar com preços muito bons, como por exemplo o pacote da Max anual é R$ 29,90 por mês, e além disso você ganha R$40 por mês para usar na ingresso.com. Então você vai estar pagando R$ 29,90 e vai ganhar R$40 para usar na ingresso.com. Isso é um ótimo acordo, principalmente se você gosta de filmes, de séries, de esportes, de ir no cinema. Você vai estar ganhando R$40 por mês na ingresso.com para poder estar comprando ingressos e ir pro cinema. Então, vale a pena dar uma conferida, o link tá aqui no comentário fixado, ajuda muito aqui o clube se você for lá dar uma olhadinha, pelo menos. Agradecer muito ao Wallplay pela parceria contínua aqui no clube, agora bora voltar pro vídeo. Indo pro Q3, a gente teve a nossa classificação final com Pierre Gasly, Fernando Alonso, Oliver Bearman, Kimi Antonelli, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, George Russell, Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen. Antes da gente falar disso, que é absurdo, a gente tem alguns outros pontos pra falar, como o próprio comentário aqui do Alisson. Bearman tem que benzer, tomou 10 posições. E cara, o Bearman ele realmente tem que ser benzido, tem que tomar um banhozinho de sal grosso ali, fazer alguma coisa, cara. Que isso, mano? Fazer uma promessa pra São Longuinho ali, sabe? Atravessar Silverstone de joelho, alguma coisa assim, cara, porque ele tá levando muita punição boba. O cara já tá com 8 pontos na carteira, na primeira temporada dele na Fórmula 1. Ele tem 8 pontos na carteira já. Ele tá perto, tipo, se ele levar mais 4 pontos, ele vai ser banido por uma corrida. Na temporada de estreia dele. E erro de novo na bandeira vermelha. Em Mônaco ele ultrapassou o Sainz em bandeira vermelha. E agora, em Silverstone, ele acelerou desnecessariamente em bandeira vermelha. E isso é uma infração grave na regra. E leva 4 pontos na carteira por conta disso. Porque infração de bandeira vermelha é algo gravíssimo no regulamento da Fórmula 1. Por conta disso, fazendo uma das melhores classificações dele na temporada, pegando um 8º lugar, ele vai largar de 18º e dá uma posição pro Gabriel por isso. O Bearman vai ser mais cuidadoso. Ele mostra que ele tem os lapsos de velocidade, especialmente em classificação, ele costuma ter boas classificações.
Corrida é algo que ele ainda tem muita dificuldade em manter ritmos consistentes de corrida. E agora com ele largando o fundo do pelotão, isso com certeza não vai ajudar. Então ele ainda tem muita coisa pra melhorar. Mas um ponto que ele tem que melhorar é essa atenção com esses detalhes. Você não pode ficar levando essas punições bobas, porque ele já tem 8 pontos na carteira por bobagem, basicamente. Agora, outro ponto que com certeza todo mundo imaginou é o que o Pinguim Ash 25 trouxe. Todo esse hype por trás da Ferrari pra fazerem o que sempre fazem de melhor e decepcionar todo mundo. A Ferrari iludiu todo mundo. A Ferrari realmente iludiu com o que eles estavam apresentando. Claro que uma das grandes forças que as Ferraris apresentaram nos treinos livres era o ritmo de corrida. E isso a gente pode ver no domingo, ou não também, porque tem previsão de chuva no momento da gravação desse vídeo por volta de 30% de probabilidade de chuva em Silverstone. Então, a chuva muda esse cenário, mas em pista seca, a Ferrari mostrava um ritmo de corrida próximo ou igual até da McLaren em diversos momentos. Claro que corrida é corrida, treino é treino, corrida é corrida, mas a Ferrari estava mostrando essa força, e na classificação poderia ter ido melhor. O Hamilton estava fazendo uma ótima volta nessa última volta dele no Q3, mas ele errou na penúltima curva, ele perde um pouco a traseira na penúltima curva e custa muito tempo para ele. Ele poderia ter pelo menos largado ali na frente do Russell em quarto lugar, inclusive grande classificação do Russell. A Mercedes não tinha o carro para estar na frente da Ferrari, mas ele conseguiu colocar esse carro na frente das duas Ferraris. O Hamilton estava muito bem nesse final de semana, mas esse errinho no final da penúltima curva, perdendo a traseira, faz com que custe para ele muita coisa, uma chance talvez de se enfiar no meio das McLaren ou de pelo menos passar o Russell e conseguir uma quarta colocação. Mas em ritmo de corrida, a Ferrari parecia estar muito bem. Então, se for uma condição seca de corrida, ainda tem uma grande expectativa para que a Ferrari faça uma boa prova. Especialmente do Hamilton, né, que eu acho que tá muito bem nesse final de semana ainda. Nesse final de semana, o principal piloto da Ferrari em praticamente todos os quesitos. O Leclerc não tá conseguindo acompanhar o Hamilton neste final de semana. Então na corrida amanhã a gente vai ver como que eles vão se portar e tudo. Tem ainda boa expectativa de que a Ferrari vai recuperar bem na corrida, vai conseguir ganhar as posições necessárias para conseguir pelo menos sonhar com uma possibilidade de pódio. Acho muito difícil, porque a briga do pódio para mim fechou entre as McLarens e o Verstappen. Mas quem sabe, Silverstone é caótico, a gente não sabe o que pode acontecer e as Ferraris em corrida tão rápidas. Então vamos ver amanhã. Agora tava todo mundo ali na expectativa, Lando Norris, Piastri, Lando Norris, Piastri, Lando Norris, Piastri. Simply Lovely como Brownie maquilarista. O maquilarista disse, né? O Brownie maquilarista disse Simply Lovely. Como esse cara consegue? Como esse cara consegue, bicho? E ele não é só uma conseguir de forma fácil, porque ele botou 1/10 no Oscar Piastri. É o que eu falei, é um dos melhores pilotos de classificação da história da Fórmula 1. Eu acho que é indiscutível isso. O que ele faz em treinos classificatórios é absurdo. É absurda a capacidade do Max Verstappen de conseguir tirar voltas em treinos classificatórios. Agora, até num comentário um pouco maior, como trouxe aqui o Incrível Sonhador, cara, o Verstappen não estava conseguindo fazer curva no TL1, reclamou do carro direto, chega no final, o cara faz a pole. E isso é Max Verstappen. Isso é Max Verstappen, o cara ele realmente faz isso, ele fica reclamando do carro, o carro nunca tá bom. Isso é coisa de campeão, na verdade, né? Isso é mentalidade de campeão. Se você pega, por exemplo, na própria época de dominância do Lewis, direto ele ficava reclamando que o carro não tava bom, pole vencia. Ah, não tá bom, não tá certo, tá errado, pole vencia. Ah, meu pneu tá ruim, vai lá e faz volta mais rápida. Isso é coisa de campeão, porque campeão nunca tá satisfeito, né, com o seu carro. O piloto campeão com mentalidade vencedora nunca tá satisfeito com o carro. E é isso. Não tava nem conseguindo fazer curva no TL1, reclamando direto no rádio do carro, vai lá e faz a pole position. Porque esse cara é fora da curva. O cara é fora da curva. Simplesmente Max Verstappen. Não tem nem o que dizer, velho. E eu quero trazer o adendo aqui também, de parabéns pro Piastri, apesar de não ter feito a pole. Consegue por milésimos ficar na frente do Lando Norris. Na verdade foi por 15 centésimos que o Lando Norris fica atrás do Piastri, e isso é uma grande vantagem pro Piastri, pensando ali em manter a vantagem dele no campeonato de pilotos, ainda mais depois da Áustria, que o Lando Norris conseguiu, né, vencer a corrida e diminuir a vantagem pro Piastri, então largar na frente agora no GP da Inglaterra seria ideal para ele conseguir ter essa boa vantagem e se manter na frente do campeonato. Fica o parabéns, mas claro, o parabéns principal fica pro Max Verstappen, que fez essa pole position simplesmente absurda. Esse cara é fora da curva, ele é de outro mundo. Cara, 1/10 em cima das McLarens depois de tudo que estava acontecendo nesse final de semana é absurdo. Simplesmente Max Verstappen. Acho que ele é o favorito para vencer amanhã? Cara, eu não vou nem dizer que não. Porque a gente viu em outras corridas que ele é capaz, como o próprio Imola,
Se ele conseguir ganhar uma boa vantagem, ele é capaz de manter o ritmo. Se eu tivesse aqui, se tem uma arma na minha cabeça aqui agora e falar aposta em alguém, eu ainda aposto na McLaren. Mas, assim, é 51% 49%, assim, sabe? É só por um pouquinho que eu ainda acredito nas McLarens, ainda mais por ser corrida de casa, tanto do Norris quanto da equipe. Mas eu não acho nem de perto ser algo difícil o Verstappen disparar no começo e ganhar essa corrida também. Mas aí tá o que aconteceu na classificação do GP da Grã-Bretanha de 2025. Como sempre, eu quero saber a sua opinião, não esquece de deixar ela aí nos comentários, se você concorda, discorda, o que você tem a acrescentar. Eu quero saber o que vocês têm a dizer, então não esquece de deixar aí nos comentários. Lembrando aqui também que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. Quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.